Olá, meus amados irmãos. Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 3, e versículos 6 e 7, que diz assim: o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Meus amados, Paulo aqui está defendendo o seu ministério. Paulo, que estava sendo acusado pelos judeus de estar contra a lei de Deus por pregar o evangelho, nós iremos entender melhor como entendemos quem era Paulo. Paulo era judeu, zeloso da lei. Paulo nunca se colocou contra a lei de Deus. Paulo até perseguia os cristãos que pregavam a fé, porque a fé, ela era o contraste da lei. Então, a lei, o ministério da lei, que era de condenação, que foi entregue aos israelitas através de Moisés, ela veio de forma simbólica, de forma natural e física, dentro de um contexto de vida daqueles escravos que saíram lá do Egito para ser cidadão israelita. A lei, ela veio improvisada, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 19, que diz assim: logo, para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, esse mediador, Moisés, por isso que a lei é identificada como lei de Moisés, porque Moisés era o mediador. Então, essa lei, ela tinha um período de tempo a cumprir até quando Jesus Cristo vier. Agora, a palavra de Deus, lá em Gálatas capítulo 4, e versículo 4, diz assim: com o passar do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou seja, debaixo da condenação da lei, cumpriu a lei para resgatar o que estavam condenados pela lei. Então agora Paulo estava pregando o ministério do Espírito, que vai em contraste com o ministério de Moisés, que era condenação de morte. O ministério da lei do Antigo Testamento era um ministério de condenação e morte. Agora, o ministério do Espírito Santo, de acordo com a promessa que a lei fazia através dos profetas Ezequiel e Jeremias: naquele dia darei um coração novo, porém dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Ali é uma promessa da lei reformulada, escrita no coração e não mais como em pedra. Então, Jesus Cristo veio cumprir essa lei e agora veio trazer essa lei agora reformulada, escrevendo, gravando no coração de todo aquele que crê no seu nome. Então, a lei do Espírito, agora em Jesus Cristo, é a forma que Paulo encontrou de cumprir a lei de Deus. A lei que era no Antigo Testamento, de forma simbólica, cujas obediências, cujas obras tinham uma significância que vem refletir em Jesus Cristo. Então, agora em Jesus Cristo, a lei do Espírito nos faz obedecer os mandamentos do Senhor, que é o mandamento do amor e não mais o mandamento de condenação. Não mais esse ministério de condenação. A lei que agora que veio, que era 10 mandamentos, Jesus agora transfere para 2 mandamentos, de forma que abrange toda a necessidade humana. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo dá testemunho lá em Romanos capítulo 13, versículo 9 e 10, que diz assim: que tudo que a lei diz, não rouba, não mata, não adultera, Paulo cita a lei, mas não cita o sábado. Cita toda a lei e diz que o cumprimento da lei é o amor. Ainda que exista outro mandamento, mas se resuma em um só:
amar o seu próximo como a ti mesmo. É a forma de obedecer a Deus, é o fruto do Espírito, conforme Romanos capítulo 4, capítulo 8, versículo 4, que o apóstolo Paulo diz assim: porque a exigência da lei se cumpre em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é viver frutificando para Deus as obras do Espírito, já que as obras da lei no Antigo Testamento eram obras naturais, obras mortas, que Jesus Cristo disse: misericórdia quero e não sacrifício. Então agora, na nova aliança, com a lei no coração, então agora o fruto é do Espírito, a lei espiritual, o mandamento espiritual, e o fruto é do Espírito. Então não existe lei, conforme o versículo 22 e 23 de Gálatas capítulo 5. Quem pratica as obras do Espírito, não existe lei. Não existe lei por quê? Porque há uma harmonia entre o crente que está segundo o Espírito e a lei de Deus, que são espirituais, e há uma harmonia essencial, uma harmonia maravilhosa, que não existe lei. Então, por isso, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos bate seu filho do amor para sempre. Amém.